Luz, câmera, som, ação. Matinê. Tudo para ficar ligado no universo do cinema. Boa tarde! Está começando aqui na Uni FM 107.9 o Matinê, um programa que te convida a viajar pelo universo do cinema. Eu sou Alexandre Macari e vamos juntos até às 3 da tarde. Hoje o Matinê faz uma edição especial falando sobre um filme que comemora 50 anos de lançamento aqui no Brasil, Taxi Driver. E para conversar sobre esse filme estará comigo o cinéfilo e estudante de Relações Públicas, Arthur Dal Rosso. Não esqueça de seguir e mandar sua mensagem no Instagram @Cinemac, soletrando CINEMACC, e também pelo WhatsApp das rádios da UFSM no número 55-3220-8106. Esse programa tem a produção de Débora Dalla Posa e Alexandre Macari. Na direção das rádios da UFSM, Jonathan Ferreira. Na técnica, José Carlos Corteiro, o Zezinho, que trouxe o seu guarda-chuva, porque chove bastante aqui na cidade de Santa Maria. Antes de começarmos a falar sobre o tema de hoje, vamos recordar um pouco do que aconteceu na história do cinema nesse dia 23 de março. Rebobinando. O passado da sétima arte em destaque. 23 de março na história do cinema, nascia em 1906 Joan Crawford, ícone da era de ouro de Hollywood. A atriz construiu uma carreira marcada por personagens fortes e dramáticos. Seu maior reconhecimento veio com o Oscar de melhor atriz por Alma em Suplício, consolidando sua imagem como uma das grandes estrelas do cinema clássico. Também destacamos seus trabalhos em Princípios da Alma e O que Terá Acontecido a Baby Jane. Faleceu em 10 de maio de 77, aos 71 anos. Nascia em 1910, em Tóquio, Akira Kurosawa. Considerado um dos maiores diretores de todos os tempos, Kurosawa construiu uma obra que atravessa culturas, influenciando tanto o cinema oriental quanto o ocidental. Entre seus clássicos estão Rashomon, que ajudou a popularizar o cinema japonês no mundo, Os Sete Samurais, referência aí para inúmeros filmes de ação, e Han, uma adaptação da obra de William Shakespeare. Em 1990, ele recebeu um Oscar honorário pelo conjunto da obra e faleceu aos 88 anos no dia 6 de setembro de 1998. Em 1922, nascia um dos grandes nomes da comédia italiana, Ugo Tognazzi. Ele se destacou em filmes que misturam humor e crítica social, como A Comilança, obra que se tornou símbolo do cinema europeu nos anos 70. Também esteve em filmes como Barbarella e Satyricon de Fellini. No campo dos bastidores de Hollywood, nascia em 1893 Cedric Gibbons. Responsável por definir a estética de inúmeros filmes da Metro-Goldwyn-Mayer, Gibbons venceu 11 Oscars de direção de arte e ainda ficou conhecido por ter concebido o design da famosa estatueta do Oscar. Entre seus trabalhos destacamos Sinfonia de Paris, Romeu e Julieta de Franco Zeffirelli, A Meia Luz de 1944 e Júlio César. No campo da animação, nascia em 1905 Paul Grimaud, criador do clássico O Rei e o Pássaro, uma obra poética que influenciou gerações de animadores pelo mundo. Também merece destaque aqui no Matinê Dora Gerson. Nascida em 1899, ela atuou no cinema europeu nas primeiras décadas do século XX em filmes como A Beira do Paraíso, mas teve sua trajetória interrompida tragicamente durante o regime nazista. Ela faleceu em 1942 no campo de concentração de Auschwitz. Nascia em 1925 Pierre Chevalier, ligado à produção cinematográfica francesa, também nascia nesse mesmo ano David Waitkin, vencedor do Oscar de fotografia por Entre Dois Amores.
Lembramos também aqui Tony Burton, que nasceu em 1937, conhecido por seu papel como treinador de Rocky Balboa na franquia Rocky, tornando-se uma figura reconhecida no cinema popular. Já entre os falecimentos nessa data, nós temos nomes bem famosos aqui, tanto do cinema europeu quanto do cinema hollywoodiano e brasileiro. Peter Lorre faleceu em 1964, marcando o cinema com sua presença singular em filmes como M, O Vampiro de Düsseldorf. Também falecia em 2011 Elizabeth Taylor, que uma das grandes atrizes aí de Hollywood, vencedora de Oscars por filmes importantes como Quem Tem Medo, de Virginia Woolf, e também participando de filmes como Cleópatra. No Brasil, falecia em 2012 Chico Anísio, um dos maiores nomes do humor nacional, que também fez filmes, como Entrei de Gaiato e também Tieta. E em 2019 falecia Domingos de Oliveira, diretor de obras marcantes aí do cinema das décadas de 60, 70 e 80. Também lembramos Giulietta Massina, esposa de Federico Fellini, que falecia em 1994 e que tem aí no seu currículo grandes atuações em obras como A Estrada da Vida e Noites de Cabiria. Aniversariantes do dia. 97 anos do diretor Mark Riddle, que ganhou destaque com Num Lago Dourado, filme que lhe rendeu indicação ao Oscar de direção. Outros filmes famosos de Riddle são Os Cowboys, com John Wayne, e A Rosa, baseado na vida de Janis Joplin e que tem aí Bette Midler no papel título. 84 anos de Michel Haneke, um dos principais nomes do cinema europeu da atualidade. Seus filmes abordam temas como violência, alienação e moralidade, e venceu a Palma de Ouro em Cannes por A Fita Branca e também por Amor, sendo esse último também premiado com o Oscar de melhor filme internacional. Outros filmes importantes do diretor são A Professora de Piano e Violência Gratuita. 80 anos do documentarista sueco Peter Cohen, conhecido por seus filmes que exploram temas políticos e históricos, como Arquitetura da Destruição e Homo Sapiens 1900. Aniversário de 69 anos de Amanda Plummer, atriz que ficou conhecida por papéis intensos e excêntricos, incluindo participação aí em Pulp Fiction. Outros filmes dela são O Pecador de Ilusões e Jogos Vorazes em Chamas. Amanda Plummer é filha do consagrado ator Christopher Plummer. 67 anos da atriz Catherine Keener. Ela construiu uma carreira sólida no cinema independente e foi indicada ao Oscar por Quero Ser John Malkovich e também por Capote. Nesse, ela interpretava a escritora Harper Lee. Ela também fez filmes mais badalados aí na atualidade, como Na Natureza Selvagem e Corra. 50 anos de Michelle Monaghan. A atriz destacou-se em produções de grande público, como a franquia Missão Impossível, além de dramas como Terra Fria e thrillers como Medo da Verdade e Senhor e Senhora Smith. Há 50 anos, em 1976, no cinema de Santa Maria, nós tínhamos No Glória, O Dorminhoco, de Woody Allen. No Independência, o filme brasileiro com censura de 18 anos, Um Varão entre as Mulheres. E no Cine Imperial, Viva Gringo, em dupla com Herdeiros Diabólicos. E agora, Zezinho, tu chegou aí nessas sessões aqui do Glória, Zezinho? Chegou a participar de alguma sessão do Glória, do Independência? O Zezinho está fazendo sinal com a cabeça, dizendo que sim, que era um cinéfilo de carteirinha. E agora vamos com a nossa trilha sonora do dia. Trilha sonora. Só de ouvir, passa um filme na cabeça. No encerramento do programa, semana passada, eu fiquei devendo aí Train Dreams, de Nick Cave, mas que a gente toca agora, abrindo o matinê de hoje. Fique com, então, Train Dreams, de Nick Cave, que está na trilha de Sonhos de Trem. No escurinho do cinema. Matinê, na Uni-FM. No cinema, existem filmes que marcam época e existem aqueles que atravessam gerações.
Hoje a gente relembra um desses que está aí há 5 décadas presente em nossas vidas, 50 anos da estreia no Brasil de Taxi Driver, que aconteceu no dia 22 de março de 1976. Filme aí dirigido por Martin Scorsese, estrelado por Robert De Niro e que acompanha a história de Travis Bickle, um veterano da Guerra do Vietnã que sofre de insônia e passa a trabalhar como taxista nas madrugadas de Nova York. Circulando por uma cidade marcada pela violência, prostituição e decadência, Travis mergulha cada vez mais em sua solidão e em seus pensamentos obsessivos. Ao desenvolver uma visão distorcida de justiça, ele decide agir por conta própria, planejando um ato violento que acredita ser uma forma de limpar a cidade, o que leva a um desfecho intenso e perturbador. Premiado com a Palma de Ouro no Festival de Cannes, indicado a 4 Oscars em 1977, Taxi Driver se tornou um símbolo do cinema autoral norte-americano, um dos símbolos aí da nova Hollywood, e abordando temas como alienação, violência e o vazio das grandes cidades. Então, 5 décadas depois de sua chegada aos cinemas brasileiros, o filme segue atual, provocador e inquietante, uma obra que não aparece apenas aí na história do cinema, mas que está aí caminhando conosco, pelo menos com quem já assistiu a esse filme que desafia os limites da mente humana. E comigo, para conversar um pouquinho sobre o Taxi Driver, que no Brasil também tem o título Motorista de Táxi, está Arthur Dal Rosso, estudante do curso de Relações Públicas aqui da UFSM, também integrante do Radar Esportivo e cinéfilo, que é o motivo pelo qual também tu está aqui. Tudo bem, Arthur? Tudo bem, tudo bem. Uma grande honra estar aqui nesse programa hoje, né? Muito obrigado pelo convite para falar aí de um filme que eu gosto muito, é o meu top 4 filmes favoritos, inclusive lá no Letterboxd, né? Foi por isso que você me convidou, acredito. Mas muito legal reassistir o filme ontem, um filme muito atual ainda, impressionante, e gosto demais. Muito obrigado. Arthur, como é que tu teve o primeiro contato com esse filme, Arthur? Um sujeito muito jovem, né? E aí o filme tá completando 50 anos. E como é que tu teve o primeiro contato com o Taxi Driver? Onde foi que tu assistiu? Foi em DVD, VHS, na TV? No cinema não foi, né? No cinema não foi, nem em VHS, nem DVD, até porque hoje em dia essas coisas não existem mais, né? Mas... Não diga uma coisa dessa para um colecionador de filmes em DVD. É verdade. Mas um filme que tem aí quase o triplo da minha idade, né? Realmente seria difícil ter assistido no cinema. Mas foi uma questão bem engraçada, na verdade. Eu e os meus amigos lá em 2024, quando a gente estava aí na flor da idade, terminando o ensino médio, a gente estava fazendo uma maratona de filmes aí de grandes diretores, grandes atores. Estava assistindo filmes como Pulp Fiction, né? Filmes filmes mais famosos. E acabou que a gente decidiu entrar nesse mundo do Martin Scorsese aí. Assistimos O Irlandês, que é um filme aí que foi indicado ao Oscar 2018, não lembro agora exatamente. Assistimos Touro Indomável, é um filme que ganhou o Oscar, inclusive o primeiro Oscar do Robert De Niro, se eu não me engano, é Touro Indomável. E chegamos para assistir esse filme, é o Taxi Driver. Tava lá disponível na HBO Max, acho que tá até hoje, inclusive. Porque eu assisti lá, mas deve ter em outros lugares também. E foi isso, cara. A gente, vamos assistir esse filme essa noite. Ficamos até madrugada assistindo, o filme tem 2 horas. E eu me apaixonei pelo filme. Eu acho que, apesar da narrativa ter uma... eu não gosto de usar termos tão joviais, né? Nem todo mundo entende. Mas tem um pacing, né? Uma velocidade de andamento muito bom, mesmo sendo lento. Ele não é um filme que te deixa entediado, né? Então, eu me apaixonei completamente pelo filme. E eu tenho que continuar assistindo as obras do Martin Scorsese aí, porque ele realmente é um gênio da situação aí do cinema e etc. O ritmo que tu citas aí é algo que a gente vê, né, no Taxi Driver, porque como ele está entediado, o ritmo tem que
tem que dar essa dimensão para o espectador, né? É um trabalho difícil porque tu pode perder justamente o espectador se tu não conseguir fazer um trabalho muito bom de envolvimento, né? E aqui a história dele, né? Do Travis, né? Que tem esse emprego aí nas madrugadas, né? E durante o dia ele está flertando, né? Uma jovem que trabalha na campanha de um político, né? Eu acho que fazendo esse casamento entre o dia e a noite, entre esse olhar marcado pela angústia, né? Por tudo aquilo que ele vê nas noites de Nova York, né? Eu acho que faz com que a gente consiga atravessar o filme se conectando, de certa forma, com essa mente perturbada que, aos poucos, a obra vai demonstrando que ele tem, né? E o contexto da época que o filme foi lançado, né? Claro, se tu olhar o filme hoje, o filme ele permanece atual, mas o contexto dos Estados Unidos ali de 76 é o contexto do imediato pós-guerra do Vietnã, um contexto marcado aí por diversas lutas sociais, inclusive. E tu acha que esse filme, né, ele hoje, para quem, por exemplo, não viveu aquela época, quem não conhece muito sobre aquela conjuntura do Vietnã, tu acha que esse filme pode soar extremamente violento e talvez sem uma devida perspectiva crítica por parte de quem está vendo? Cara, pode, dependendo da pessoa, pode sim, cara, essa é a verdade. É um filme que trata muito dessa violência que os Estados Unidos estavam vivendo nas ruas na época, né? Logo após a guerra. Tem também a questão de preconceito, dá pra ver várias vezes o preconceito com os negros, né? Mas isso é uma luta que até hoje acontece nos Estados Unidos. Mas sim, com certeza. A primeira vez que eu assisti, eu fiquei pensando, não é possível que a violência seja tão comum nas ruas dos Estados Unidos assim. Porque a gente vê gente brigando na rua no filme. A gente vê crianças jovens, né? Tem aquela cena que as crianças jogam coisas no táxi do Travis, quebram as janelas, jogam ovo e etc. E fica essa situação. A gente tem o assalto também. Então realmente era algo muito presente logo após a guerra, porque os Estados Unidos viviam um problema político, né? Na época. E se tu não tem essa noção do que aconteceu, parece muito que o Scorsese precisava colocar situações no filme para modificar o pensamento do personagem quanto ao mundo, quanto aos Estados Unidos, quanto à cidade. E aí parece que elas estão ali apenas para chocar... Não, gente, eu não acho as cenas tão chocantes, mas chocar o personagem, né? Dar um estalo nele e ele mudar o pensamento. Mas quando tu vai procurar mais a fundo, realmente faz sentido o que acontece. Então é algo que sim, talvez falte para o pessoal de hoje em dia. Se falta esse conhecimento, parece estranho, mas acho que não é algo que vai modificar muito a visão quanto ao filme, porque apesar do filme ter isso como base, não é algo de extrema importância que tu precisa saber o que aconteceu na Guerra do Vietnã. E é inclusive dito, né, que eles estão logo pós-guerra, e tu deve imaginar como é uma situação de um país pós-guerra, né? Então acho que não é algo que implique na visão de alguém sobre o filme. O Travis, ele tem esse momento que eu citei antes, né? Que é o momento que ele está ali flertando, né? A jovem vivida de forma brilhante por uma das musas, né? Do cinema ali da Nova Hollywood, né? Que é a Cybill Shepherd, né? Não citei o nome dela, que ela vive a Betsy, né? E em certo momento o Travis convida ela para um programa à noite, né? E acaba levando ela num cinema B, né? Que passa filmes pornográficos. E toda essa inquietude, né? Vai se criando assim em cima de uma espécie de paranoia mental, né? Que ele, né? Paranoia social, no caso, que ele acaba, né? Amplificando. Planejando justamente o assassinato do candidato que a Betsy, no caso, apoia, né, e trabalha na campanha. Anos mais tarde, em 1981,
teve um caso, um fato, né, nos Estados Unidos, que foi um atentado contra o Ronald Reagan em 1981. Inclusive foi no dia 30 de março, né, estamos chegando próximo aí também a essa data, né, em que o John Hicken Jr. disparou contra o Reagan na saída do hotel Hilton, em Washington. E ao fazer assim uma defesa, se é que é possível, né, ele disse que ele tinha uma obsessão muito grande pela Jodie Foster no filme Taxi Driver e por isso que ele, né, cometeu tal ato, né? É claro que aqui eu não vou entrar no mérito de discussão, que é um mérito bastante complicado e complexo de ser pensado, né, sobre até que ponto um filme influencia alguém a cometer atos e delitos, né? Mas o fato do Taxi Driver ter esse histórico e na própria época que foi lançado ter gerado bastante debate acerca da violência, né, são elementos que a gente tem que levar em conta. Tu acredita que, aliás, né, esse atentado ao Ronald Reagan não é o primeiro e não é o último que acontece nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos, né? No Brasil nós também tivemos atentados, né, políticos. E tu acha que, no caso do Taxi Driver, né, todo aquele artifício que vai sendo construído, a compra de armas, a memorável cena na frente do espelho, né, tudo isso auxilia, né, para a gente entender esse universo mental do personagem Travis? Ah, com certeza. Ele é um personagem que, desde o início do filme, você vê que ele não bate muito bem da cabeça. É estranho falar isso, mas realmente ele, acredito eu, é uma interpretação minha, né? Mas ele não é um personagem feito pra ser gostável. Ele é um personagem que claramente tem seus problemas, claro, e esses problemas vão agravando, mas desde o início desse filme, ele é um personagem, não vou usar palavras fortes aqui, mas ele é um personagem desgostável. Ele não é uma pessoa boa, né? Ele tem seus problemas mentais, mas além disso, ele é um personagem que tem seus atos meio machistas ali, várias vezes, tem seus atos meio agressivos, ele tem um pensamento totalmente deturpado sobre como funciona a cidade. Isso dá pra ver quando ele dá carona de táxi pro... Esqueci o nome dele, mas é o candidato a presidente, à presidência, né? E aí ele fala sobre que tem que limpar a cidade de uma forma meio... limpar a cidade de sujeira. Ele não fala exatamente o que é a sujeira, mas dá pra te entender o que são as pessoas, vários tipos de pessoa, porque ele vai vivendo isso ao decorrer, né? Tem aquela cena dele passando na frente daquelas casas de prostituição, né? E vendo como a cidade está suja mesmo, que é cheio de pessoas que precisam vender o próprio corpo, de marginais, etc. E ele já era uma pessoa meio ruim, né? Não era uma grande pessoa. E isso acaba que só agrava e vai agravando. E o estopim mesmo é quando ele perde a mulher, perde a namorada, né? Aí ele enlouquece totalmente. E a gente consegue ver isso pela forma que o Scorsese constrói a narrativa com o diário. Ele tem um diário e tu consegue perceber a forma que o personagem muda de pensamento ao decorrer do filme com as coisas que ele escreve no diário. Ele começa escrevendo o que acontece no dia dele. Essa noite dei carona pra não sei quem. Eu conheci uma garota. E a partir da metade do filme, ele já tá escrevendo sobre o treinamento dele, treinamento com as armas, o que ele vai fazer, como ele vai se vestir. Ele muda totalmente a forma, né, que ele se veste, ele corta o cabelo e tudo mais. Então, sim, cara, eu acho que é construído de uma forma muito boa, na verdade. Acho que ali pela metade do filme tu já consegue imaginar o que vai acontecer, o que o personagem vai fazer. E eu acho que o Scorsese manda muito bem nessa narrativa do personagem. Ali o final é meio maluco, né? Mas precisava ter aquela ação, né? Então eu gosto bastante. E aquele final também coloca um pouco do limite, né? Um limite no personagem, que ele é um personagem que pode ser tudo de ruim, mas tem uma situação ali que com as crianças que estão vendendo o corpo, meu personagem é isso, mas ele não é isso, ele não é pedófilo, né? Ele não é isso aqui. Mas é mais um artifício de roteiro pra te dar um pouquinho de passar um paninho em cima do teu personagem, ok? E criar toda aquela situação no final, que vai ser o grande final de ação do filme.
Mas, sinceramente, acho muito bom e acho que sim. Eu acho que a forma que é construído dá pra entender os pensamentos dele. Maravilha. O candidato é o Charles Palantine, né? Isso mesmo. Que tem lá, inclusive, né, os seus outdoors, as suas propagandas bem destacadas e realmente, né, os principais ali que fazem campanha é o Albert Brooks, o ator, né, e a Sybil Shepherd. Mas, Arthur, vamos fazer um break aqui para ouvir uma canção aí que está na trilha sonora do filme Taxi Driver. Fique agora com o Late for the Sky, de Jackson Browne. Matinê. A cada filme, uma nova experiência. Aí está, canção de Jackson Browne na trilha de Taxi Driver. Trilha que é composta, a trilha sonora incidental, né, composta pelo grande Bernard Herrmann, compositor famoso aí por filmes de Alfred Hitchcock, por exemplo. E o Taxi Driver, como é um filme dirigido pelo Scorsese, o Scorsese é o senhor cinema, cinéfilo de carteirinha, ele buscou justamente no Bernard Herrmann uma referência para compor toda a atmosfera do filme, né, que é esse serviço da trilha sonora feita por ele. O Herrmann, infelizmente, ele falece antes do filme ter as suas indicações ao Oscar, né? Ele acabou sendo indicado ao Oscar nesse ano, inclusive pelo Taxi Driver e pelo um outro filme chamado Trágica Obsessão, que é um filme aí do Brian De Palma, e ele acabou perdendo, né, ambos para A Profecia, que também é uma ótima trilha sonora do Jerry Goldsmith. E Arthur, né, como é que tu recebe assim a trilha sonora do Bernard Herrmann, né? Porque ela justamente é necessário, né, dentro desse prisma que tu citou antes aí do ritmo, né, do filme, algo que nos transporte para aquela atmosfera, né? Como é que tu percebe o desenvolvimento dessa trilha sonora do filme? Cara, a trilha sonora de Taxi Driver é muito bem desenvolvida, muito bem pensada. A gente tem... isso é comum, né? Mas nem sempre todo filme consegue fazer isso com excelência. Acho que Taxi Driver consegue. De ter uma música, né? Uma trilha em específico para cada situação, para cada local, e ela conseguir passar totalmente a visão do que está acontecendo nesse local. A gente tem aquela trilha sonora... Eu não vou saber o nome de todas as trilhas aqui, né? Eu já vou pedir desculpa. Mas a gente tem a trilha sonora do táxi, quando ele está fazendo... trabalho dele, está trabalhando com o táxi, que é uma trilha sonora mais calma, né? Uma trilha sonora que transmite solidão, mas que transmite a noite dos Estados Unidos, parece. Temos a trilha sonora final, né? Que logicamente tem que ser uma trilha sonora mais de ação, já que toda a cena final é relacionada a isso. A gente tem a volta da trilha sonora do táxi lá na última cena do filme, para mostrar a tranquilidade. Eu acho que é isso que ela significa, inclusive, a tranquilidade, as noites dos Estados Unidos. A gente tem aquela trilha sonora de quando ele está treinando, quando ele está enlouquecendo lá atrás, lá pela metade do filme. E quando está acontecendo o assalto também, para cada situação tem uma trilha que se encaixa perfeitamente. Eu vejo isso com poucos filmes hoje em dia, inclusive. Geralmente as trilhas dos filmes hoje em dia querem ser mais pop, querem ter mais... não querem passar exatamente o ar que a cena precisava, né? Que eu até esqueci agora o nome do termo, mas existe um termo técnico para isso. Geralmente eles fazem uma quebra. O James Gunn adora isso. Não queria citar o James Gunn agora, mas o James Gunn adora isso, colocar uma música que não tem nada a ver com o que era para ser transmitido na cena. E ele é muito bom com trilha sonora também, mas tem coisas que me incomodam no cinema de hoje em dia, que é algo que não acontece em Taxi Driver. Eu acho que o Martin Scorsese acerta muito bem na escolha dele para quem fez a trilha sonora, né? E a trilha sonora é impecável. Uma das grandes partes do filme, dos grandes fundamentos que o filme tem. Para mim, o filme é 100% impecável, né? Então,
Não tem o que fazer. Nesse sentido, a direção de fotografia é do Michael Chapman, né, um diretor de fotografia aí que fez outros filmes também com Scorsese. A diretora de elenco, né, que é uma função que está crescendo hoje aí, né, é a Juliette Taylor, que também é diretora de elenco em muitos filmes do Woody Allen, né, trabalhou muito com o pessoal ali da Nova Hollywood. O roteiro é do Paul Schrader, né? Roteirista aí que também hoje é diretor e um dos grandes diretores e roteiristas de todos os tempos. E a montagem, os montadores, aí que está, né? Não é... o Scorsese, ali, a partir dos anos 80, ele passou a ter a Thelma Schoonmaker como a montadora dos seus filmes. Mas até lá, até o Todo Indomável, né, que o Arthur citou aqui antes, os montadores, eles variavam, né? Aqui, no caso, são 2 montadores, é o Tom Rolfe e o Melvin Shapiro, né? Então, ambos aí são os responsáveis pela essa montagem que dá o ritmo, que dá todo esse aspecto, né, para o filme. E, enfim, né, aqui a produção é longa, é grande, né? Poderíamos ficar aqui falando só das questões técnicas, né? Mas eu ainda quero conversar com o Arthur aqui uma questão que ele já citou antes, que é justamente o desfecho da obra, né? Que é um desfecho bastante polêmico, né? Porque envolve quase que ali um massacre ali que acontece, né? Dentro de um desses ambientes que o Travis critica e que dentro da sua visão, que também é uma visão distorcida da sociedade, mas enfim, dentro da sua visão, ele considera que deve ser limpo, né? Em que ele vai em defesa aí da personagem Iris, né? Vivido pela Jodie Foster, ainda muito jovem, e entra em embate aí com o Sport, que é vivido pelo Harvey Keitel, que é um ator também aí que fez outros filmes com Martin Scorsese, né? Esse desfecho aí, né, com todo esse tom de violência e com aquelas imagens icônicas, né? Porque, né, o vermelho aqui desse filme, né, é um vermelho muito forte, muito marcante. E tu acha que... e isso, claro, é um trabalho também de maquiagem, de cenografia e também de fotografia. Tu acha que esse conjunto aí que leva para esse desfecho, né, e a solução encontrada, né, é algo que pode ser assim uma visão que pode de certa forma romantizar a violência? Eu gosto de colocar essa perspectiva porque nessa época muitos filmes da Nova Hollywood tinham essa crítica, né, que eram filmes que romantizavam a violência, né? Prova disso, O Poderoso Chefão, né, que, na minha opinião, não romantiza a violência, assim como o Taxi Driver não romantiza, né? Mas, na tua opinião, tu acha que corre o risco, né? Flerta um pouco com isso? Eu também acredito que não romantiza, né? Eu tô fechado contigo. Mas corre sim o risco. Você sempre corre o risco de romantizar a violência quando o seu protagonista comete a violência e não paga pelos atos dele, né? Que foi o que aconteceu, ele continuou vivo no final do filme, e dando spoiler aí do filme de 50 anos atrás, mas continua vivo no final do filme, mesmo depois de tudo que ele fez. Mas eu acredito que, mesmo ele não pagando por isso, apesar de flertar um pouco com isso, eu não acredito nessa situação de romantizar a violência, porque as pessoas que ele está matando estão implicados no quesito violência também, então eles estão pagando pela violência também. Uhum. Então, eles são personagens que cometem algum tipo de violência, nem sempre física, mas a gente tem toda a questão daquela casa de prostituição, que tem crianças lá. Então, de alguma forma, eles cometem alguma violência para com a sociedade. Não precisa ser exatamente física, mas algum crime eles estão cometendo. Então, o personagem principal ali, o protagonista, o Travis, ele tem essa visão totalmente deturpada da vida dele, que é uma visão que a gente não pode levar em consideração. Hoje em dia, tu não pode fazer justiça com as próprias mãos, não é assim que funciona. Mas a gente entende também a visão dele, né? A gente entende a visão dele, ele vai lá, ele comete o massacre, né? Ele mata 4, 5 pessoas, salva a menina, beleza, salvou ela. E as pessoas que cometeram todos os crimes finalmente pagaram, né? Ele realmente limpou o que ele disse que ia limpar. Então,
Sim, sim. Flerta, né? Flerta, querendo ou não, vai flertar com a romantização, assim como Poderoso Chefão, assim como outros filmes dessa mesma época. Era bem comum, na verdade, isso acontecer. Godfellas também, acredito. Anos 90 daí, né? Pois é. Então, era bem comum, mas eu acho que não era a intenção do Scorsese, logicamente. Ele queria mostrar que o personagem tinha caído no fundo do poço já. Né? Ele estava no fundo do poço e ele tentou tirar a própria vida lá no final. Né? Acabou que, por algum motivo, né, ele deu sorte, não conseguiu. Então, acho que não. Acho que o Scorsese mostra muito bem que o que você faz deveria ter consequências. Eu acho só que ele erra em não matar o protagonista no final. Acho que ele deveria ter matado, mas não é algo que me incomode também. Bom, a Judy Foster ela foi indicada ao Oscar aqui, né, de atriz coadjuvante, acabou sendo derrotada no Oscar de 77 por Beatrice Straight, que faz um papel bem curto em Rede de Intrigas, mas é um papel marcante, né? Não sei se foi justo, mas enfim, né, é o que aconteceu. E o Robert De Niro aqui, na sua segunda indicação, ele já tinha vencido o Oscar por Poderoso Chefão Parte 2, um Oscar de ator coadjuvante, e aqui ele é indicado na categoria principal e ele acaba sendo derrotado por Peter Finch, também de Rede de Intrigas, que é um grande filme do Sidney Lumet, e que, no caso, o Peter Finch, inclusive, vence esse Oscar de forma póstuma, né? Ele falece antes da premiação. Mas a categoria principal era a disputa, né, que eu sempre digo assim, que esse aqui é um dos grandes anos do cinema norte-americano, né, junto com 1939, né, com 2019, né, que são períodos assim, que a gente vê que o Oscar está com grandes filmes. Né? E nesse ano aqui nós tínhamos, além do Taxi Driver, Todos os Homens do Presidente, né, um filme aí que trabalha... Para quem faz jornalismo, é um filme obrigatório, eu diria, para ser assistido. Esta Terra é Minha Terra, né, que é um belíssimo filme também aí, com a pegada mais musical social. Rede de Intrigas, que já citei aqui também, é um filme pro pessoal aí que faz cursos de comunicação, mas principalmente cursos de jornalismo. E o vencedor, Rocky, um Lutador. Te pergunto, para finalizar o nosso bate-papo aqui, qual deveria ser o vencedor do Oscar em 1977? Aí tu vai me pegar, né? Porque eu assisti só 2 filmes aí dessa lista. Só Rocky, que venceu merecidamente. Acredito que... Eu gosto mais de Taxi Driver, eu acho que é um filme melhor. Mas o Rocky merece também. Todas as premiações que venceu. É um grande filme, marcou uma era, querendo ou não. Colocou esse estereótipo de filmes de lutador com o americano forte... no mapa na época ali, então virou algo muito comum, e Rock é uma franquia que vive até hoje, né, com Creed, etc. Então, se ganhou, né, deve ter merecido, mas entre os dois eu prefiro Taxi Driver, eu teria dado o prêmio para Taxi Driver. E sobre essa questão de Oscar, né, eu gostaria de destacar aí que Robert De Niro e Martin Scorsese são uma grande dupla, né, só que tava faltando o Oscar deles, aí foi chegar só lá em 80 com Toro Indomável, grande filme. Poderia ter me chamado pra fazer Toro Indomável também. Um baita filme do Scorsese. E finalmente, né, o Robert De Niro, eu posso estar errado, mas recebeu um Oscar aí como ator principal, né, lá em 80 e poucos, com Toro Indomável, e merecidamente eu também teria dado o prêmio pra ele em 1977, né, porque eu acho que ele faz um papel excelente como Travis ali, porque tu percebe a distoante do personagem, a distoação, mais ou menos, é isso aí, do personagem no início pro fim do filme, são personagens totalmente diferentes, e o Robert De Niro consegue colocar isso com uma qualidade impecável, então é impressionante, cara. Nem sempre vem esse Oscar o melhor, né? Geralmente, né? É por votação, então. Arthur, obrigado pela presença e voltará outras vezes aqui ao Matinê, viu? Claro. Muito obrigado pelo convite. Gostei muito de estar aqui. Eu peguei uma chuvona pra vir aqui, né? Me molhei todo. Tô todo molhado ainda, mas valeu a pena. Show de bola. Vamos agora, Zezinho, pro nosso Giro do Cinema. Giro do Cinema. Tudo o que acontece no mundo dos filmes.
Top 5 bilheterias da semana no Brasil. Em primeiro lugar, Cara de um Focinho de Outro, filme da Pixar. Seguido de Pânico 7, Missão Refúgio, O Morro dos Ventos Ruivantes e POV Presença Oculta. Nos cinemas comerciais da cidade, as estreias da semana foram Devoradores de Estrelas, filme dirigido por Phil Lord e Christopher Miller, e que conta aí no elenco com o Ryan Gosling e a Sandra Hüller. Também estrearam Uma Segunda Chance e Casamento Sangrento, A Viúva. Segue em cartaz Cara de um Focinho de Outro, Diário de Pilar na Amazônia, Missão Refúgio, POV Presença Oculta, Pânico 7, e nós temos um relançamento histórico aqui na cidade, que é Crepúsculo, né? O filme aí de Catherine Hardwicke, né? E que traz a história de amor aí entre a Bella Swan, né? E o seu amado Edward Cullen, né? O Zezinho já viu o Crepúsculo? Tá aí a oportunidade que não pode faltar, Zezinho, que ainda não assistiu a esse filme que abre a franquia Crepúsculo. Agenda Cinemeira. Cineclube Lanterninha Aurélio dá sequência ao ciclo Brasil de Todos os Sons, apresentando nessa terça-feira, dia 24 de março, às 19 horas, o filme Homem com H, dirigido e roteirizado por Esmir Filho e que tem no elenco aí, de forma bastante performática e icônica, Jesuíta Barbosa no papel de Ney Matogrosso. Lembrando que a sessão ocorre sempre lá no auditório da SESMA e a entrada é gratuita. E o Cineclube da Boca está de volta. Próxima quarta, dia 25 de março, às 19 horas, no auditório do Prédio 67, aqui da UFSM, será exibido o documentário em curta-metragem Quem Fez o Cetisme, dirigido por Alexandre Fortes. Vale mencionar que a entrada é gratuita e as sessões são pontuais, sempre começando às 19 horas. Participe aí do Cineclube da Boca. Notícias do mundo do cinema. O Oscar 2026 registrou queda de audiência nos Estados Unidos, com cerca de 17,9 milhões de espectadores, uma redução de aproximadamente 9% em relação ao ano anterior. Isso é muita coisa, viu? O número representa o pior desempenho desde 2022, confirmando uma tendência de diminuição do público das grandes premiações, apesar de o evento ainda liderar a audiência do entretenimento da TV norte-americana. Na última quarta-feira, dia 18 de março, o Brasil recebeu pela primeira vez o Golden Globes Tribute Gala, realizado no Copacabana Palace. A cerimônia reuniu cerca de 350 convidados e homenageou talentos do audiovisual brasileiro, reforçando a presença do país no cenário internacional. E nós tivemos duas perdas aí para o mundo do cinema nessa semana. O cinema de ação perdeu um dos seus maiores ícones, né? Com o falecimento de Chuck Norris aos 86 anos. O ator se tornou símbolo do gênero nas décadas de 70 e 80, com filmes como O Voo do Dragão, ao lado de Bruce Lee, além de sucessos como O Comando Delta e a série de filmes Braddock. A imagem aí de Durão ajudou a definir o cinema de ação e o transformou mais tarde, né, nesse mundo que a gente vive das redes sociais, aí, em fenômeno pop, né? Com os Chuck Norris Facts. E o Brasil também se despediu de um grande ator de sua geração, Juca de Oliveira, que faleceu aos 91 anos. Com mais de 8 décadas de carreira, ele foi um dos grandes nomes do teatro e da televisão brasileira, mas também fez grandes filmes. E aqui eu cito e deixo também como recomendação que vocês assistam ao filme O Caso dos Irmãos Naves, um filme aí que é filme dirigido por Luiz Sérgio Persson e que traz aí talvez o mais incrível e absurdo erro judicial do Brasil. Também Juca de Oliveira fez Bufo Spallanzani, pelo qual recebeu o Kikito de ator coadjuvante no Festival de Gramado. Assim chegamos ao fim do matinê, ao vivo aqui, conversando sobre os 50 anos de Taxi Driver, as suas ressonâncias, suas perspectivas, com a participação do Arthur Dal Rosso. Ouça este e os programas anteriores no YouTube, @Cinemac3 e no Spotify, @Cinemac. Siga nossas redes sociais no Instagram, @Cinemac e @RádiosUFSM.
Nossa próxima sessão será dia 30 de março. E fechando a nossa trilha sonora do dia, vamos ouvir uma música que está justamente na trilha do filme Devoradores de Estrelas, filme que está em cartaz aqui em Santa Maria. E a música é Singing of the Times, de Harry Styles. Lembre-se, cuide da sua saúde e assista a ótimos filmes. Corta! Você acompanhou Matinê, tudo para ficar ligado no universo do cinema. UniFM 107.9.